produtividade, tudo ficou por água abaixo. E não é para isso que nós estamos aqui elaborando um projeto e discutindo um projeto. Eu não vou pedir vista, senhor presidente, mas eu vou pedir olhos em cima das coisas que virão por aí a seguir. Principalmente pelo fato de que nós sabemos que o nível médico prestado não é aquele que se espera que venha a ser prestado. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, cidadãos presentes, imprensa, eu realmente avalio o que o doutor Kiko disse. Eu acho que realmente, se tem alguma denúncia, tem que ser investigada. Eu acho que o que é certo, o que é errado. E até eu fui me dirigir ali e perguntar, o contrato vence no dia 25 de junho do pessoal. Embora eu acho que há tempo, eu acho que, prevalecendo a decisão de se investigar, que eu acho importante estar investigando, que se mantenha o serviço. Eu acho que no final da administração passada chegou a ser interrompido o PSF, e eu acho que realmente o PSF é de fundamental importância. Eu acho que saúde e educação são os dois pilares da política. Se fala em mudar o Brasil, mas sem saúde, sem educação, realmente não vai. Eu acho que a Câmara de Barretos tem que dar o exemplo de estar mantendo o programa, manter sim, e fiscalizar também. Eu acho que uma coisa pode caminhar paralelamente às outras. Eu até estava dizendo sobre a questão de estar fiscalizando o projeto e denúncia anônima. Eu vejo com muito cuidado. Eu disse, há 2 semanas atrás, eu recebi uma denúncia, quando eu fui na função de vereador, que é uma função constitucional, fiscalizar, cheguei a ser agredido pelo chefe de gabinete da prefeitura, que disse que não eram estagiários da prefeitura. Primeiro, se não era estagiário, eu nem sei o que ele estava fazendo, o que ele foi até lá. Então, se com um vereador que não depende da prefeitura existe esse tipo de ameaça, imagina com um cidadão, ou se o cidadão tiver alguma ligação. Eu acho que muitas vezes o cidadão tem medo de denunciar. Às vezes se fala assim, existe abuso da polícia. Poucos cidadãos vão ter coragem de denunciar contra uma autoridade, contra alguém. Isso é um fato que realmente acontece na nossa sociedade. Então, eu acho que não se deve dar alarde à denúncia anônima, não se deve, mas investigar sim, porque é o papel da Câmara, é o papel constitucional dos vereadores. Está no artigo 37 da Constituição, que o principal papel, nós estamos trazendo as crianças aqui no Câmara, na escola, e dando uma cartilinha para todas as crianças. E nessa cartilinha fala que um dos principais papéis do vereador é realmente estar investigando. Agora, investigar não significa paralisar o serviço. Eu concordo plenamente em investigar, acho que tem, embora também exista prazo para ser votado, mas eu acho que está o pessoal aqui hoje e que nós poderíamos estar aprovando o projeto, e se houver irregularidade, sim, daí tomar as medidas cabíveis, todas as medidas necessárias para ter, mas eu acho que não seria o caso até de segurar o projeto, porque independente do... Pois não, vereador Aripim. Exatamente é isso. Eu acho que nós podemos estar investigando em qualquer momento. Se fala muito nas associações de bairros. Se existe uma denúncia, a associação de bairro tem uma força tão grande, então há de se expandir esse tipo de trabalho para as pessoas que comandam os bairros pertinentes aos programas de saúde da família, para que esse pessoal de bairro, geralmente a população, são o que mais questionam o problema da saúde, que é uma coisa muito questionável. Então, se estão sendo, não está funcionando o programa, além do nosso trabalho político de estar investigando, eu acho que essa parceria de poder estar levando as denúncias, alguma coisa, porque a intenção, já que foi reajustado o salário do médico, foi acertado o projeto para esses novos que foram criados semana passada, de uma forma que eu acho que não é esse o questionamento. Aí tem que ser o amor pela profissão. A gente espera realmente que nós possamos, a partir desse instante, desse questionamento que está havendo, respeitando o posicionamento do Dr. Kiko, como foi falado aí na frente, e você, todos nós, de estar investigando no sentido de como está funcionando o programa Saúde da Família, porque outros projetos virão, e assim a gente poderá estar resolvendo situações pertinentes. Oripim, só para esclarecer que o requerimento que vocês vão investigar essa denúncia foi protocolado, e
425, conforme o regimento, 3 vereadores assinou, e vocês investigam aquela comissão que foi nomeada. Está em votação o requerimento 425, os que concordam permaneçam na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, fica nomeado o vereador André Rezec, Kiko Miziara e Uripim, para fazer as investigações, só para tranquilizar que não tem nada. Bom, continua. Eu estava falando, eu concordo e discordo do Euripim. Eu acho que investigar, as associações de bairros têm papel fundamental, sim, mas não podemos também transferir a responsabilidade de nós para a associação de bairros. O que a associação apurar e trazer, sim. Só que nós sabemos que muita associação de bairros funciona em parceria, recebendo dinheiro, e muitas vezes que também tem. Se você começar a mexer, você não vai mais receber o dinheiro. Então eu acho que está se aprovado uma comissão de vereadores para estar investigando. Eu acho que todos nós podemos votar por unanimidade um projeto que é para a saúde da população, e se houver alguma denúncia, que realmente façamos o que deve ser feito, que existem leis sérias para isso, e o que tem que se fazer é cumprir lei. Igual a gente estava falando de placa, mas não tem a placa. A gente precisa começar a fazer com que cumpra-se as leis, e não ficar fazendo muita lei. Porque o Brasil é um país que tem tanta lei e ninguém sabe o que cumprir. Se a gente tivesse menos leis e cumprisse as que tivesse, com certeza todo mundo ia ser mais feliz. Eu queria só parabenizar o presidente pela iniciativa dessa comissão e dizer que eu acho que não tem que ter alarde, tem que ter, sim, resultado. Obrigado. Só para esclarecer, tem a indicação do doutor Otávio e de todos os vereadores do telão. Eu pus em votação sem pedir autorização para o plenário. Então, me retrato, peço autorização do 425 e do 400, da indicação 212. Quem concorda, permaneça com a comissão, os contrários se manifestam. Agora eu vou colocar em votação 425. Os que concordam, permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, corrigida a falha da presidência. Vamos lá? Continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Alberto Binaré. Corrigiu tudo. Olha, eu quero só pedir para o plenário que nós temos um regimento interno da casa que nós temos que seguir. O item 4º fala: não se manifeste apoio ou desaprovação ao qualquer que passa no plenário. Só para esclarecer que o vereador Kiko Miziara tem todo o direito, então o plenário não pode se manifestar. Obrigado pela atenção de todos. João Minaré. Eu pedi para o funcionário para ver realmente os valores que vão ser pagos para o programa Saúde e Família. O médico, por exemplo, ele deverá trabalhar 8 horas para ganhar R$5.000. Enfermeiro, 1.500. Dentista, 3.220. Auxiliar de consultório, 720. Agente, 440. Acho que está uma coisa mais ou menos relativa. Não sei se teve alguém que falou em R$8.000 o médico, parece? Não, né? Não, 8? Não, 8 horas. É. Então, veja bem. Eu tenho um vizinho meu, que ele é barbeiro. Fui cortar o cabelo e falou: João, eu tentei pagar uma consulta particular e a moça me disse que só tem vaga daqui pro dia 18. Era mais ou menos no começo do mês. Eu falei: você está brincando, mas particular? Ele falou: é. Eu falei: eu vou ligar lá porque eu conheço o médico. Não vou falar o nome que é falta de ética, e vou pedir para a moça marcar para você. Eu liguei da própria barbearia dele. A moça disse: não tem vaga. Então, se você analisar hoje um médico do naipe, por exemplo, do Kiko, que é um grande médico, e outros médicos que tem em Barretos, não, é verdade. Para ganhar R$5.000 por mês, não é um valor desorbitante. Eu acho que não é. Por um médico que tem uma competência, que tem capacidade, que vai trabalhar 8 horas nesse programa, no Saúde e Família, é uma coisa mais ou menos relativa. Médico nenhum vai trabalhar por menos.
Se ele for depender só disso aqui, ele não trabalha. Ele vai dispensar o serviço. Aí fica aquele negócio, não tem médico nos postinhos, não tem porque o valor que é estipulado por lei é pouco. O que o prefeito fez? Ele deu um aumento de 73% para ver se consegue resolver o problema do médico. Esse que é o problema. Porque não adianta e não vai resolver nada, absolutamente nada. O prefeito, assim, na Câmara, disse, não, nós vamos lá investigar, vamos lá analisar, ver se está fazendo. Eu acho que cada pessoa, tanto o vereador como a pessoa que ocupa um cargo, que é auxiliar de médico, dentista, ele tem que saber da sua responsabilidade. Porque não resolve você ficar... Você vai hoje fiscalizar a pessoa, mas amanhã você não pode ir. Você fiscaliza um dia por ano, digamos isso. Então, eu acho que cada pessoa tem que ter a sua responsabilidade daquilo que ele se propôs a fazer. Porque senão não resolve. Se você arrumou um funcionário e você tem que colocar junto com o funcionário mais um funcionário para olhar o funcionário, quer dizer, é uma coisa absurda isso. Certo? Não tem como. Eu queria dizer uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho 24 anos de vida pública. Nunca vi. E com todo o respeito que eu tenho pelo presidente, pelo vereador Paçoca, que ele gosta que chama ele, não é de Luiz Anastácia, de Paçoca, ele está fazendo uma coisa que eu acho que é obrigação, não sei se é obrigação, com relação a essa carta anônima. Ô, João, mas o plenário que decidiu, não foi Não, eu. Não, desculpa, só estou justificando para não achar Eu aqui... votei a favor. Tá. Digamos que eu não gosto de uma pessoa. Certo? Eu não gosto daquela pessoa. Eu sou um munícipe. Escrevo uma carta para um vereador. Ou invento um assunto. Porque quando foi dito aqui, mas será que vai passar? Ninguém passa na frente de ninguém. Porque um fiscalizando o outro, esse negócio de concurso público, ninguém passa. E lá na prefeitura tem um homem, o Uripim conhece, chama Juraci Petrosic, que é um dos homens, entre 10 homens sérios, ele é um. Eu acho que se chegar uma pessoa lá e pedir uma coisa dessa para ele, é perigoso ele perder até a amizade. Porque é uma pessoa super honesta, não ia fazer um negócio desse nunca. Certo? E, de mais a mais, se fizer um fiscalizando o outro, a pessoa vê e não vai aceitar. Certo? Essa hipótese está descartada. E quando eu disse ali, que eu pedi uma parte para o vereador Uripinho, estava na tribuna, e ele me deu gentilmente essa parte, que eu disse que carta anônima, e eu nem olho, eu rasgo e jogo no lixo, essa é uma verdade que tem que ser dita e tem que ser praticado esse ato, de rasgar e jogar no lixo. Porque já imaginou se formar uma comissão para ir ver um problema de uma carta anônima, que não sabe nem onde mora a pessoa, como que a pessoa chama, se isso... pelo amor de Deus. Eu acho que para formar uma comissão, tem que ser uma coisa que você sabe de onde está vindo, que aquela pessoa deu o endereço, que ela deu o nome, que ela tá fazendo uma denúncia que procede. Já imaginou se todo dia chegar uma carta, que toda sessão, e tiver que fazer uma comissão de uma coisa que não existe? Eu dou a parte, mas o vereador pediu primeiro, eu existo. Vossa Excelência, a parte, existo. Senhor presidente, posso? À vontade. Vai alguém lá, por favor. Mas que coisa, gente. Os meninos não olham para cá. Pronto, Marcelo. Alô? Tá funcionando? Eles têm que olhar. Tá. Aqui tá. Nobre vereador João Minagre, compartilho da sua opinião e quero parabenizá-lo pela posição tomada. A carta anônima é a mais cruel forma de covardia. Tá certo? Por mais que nós possamos nos preocupar com o assunto, que possa vir a ter algum fundo de razão, mas o simples fato de ser apócrifa, não ser assinado por ninguém, já remete à minha mente, e eu acho que da maioria das pessoas, que
se trata de coisa não correta, não procedente. Então, portanto, eu concordo e parabenizo Vossa Senhoria pela sua posição. Por outro lado, eu acho que a comissão criada pelo presidente da Câmara, que é composta pelo vereador André Rezec, pelo vereador Euripinho, pelo vereador Kiko, ela cumpre bem o papel estabelecido para essa casa e para os membros dessa casa. Tá certo? Eu acho que eles devem mesmo ir fiscalizar todos os 3 PSFs. Tá certo? Que é uma instituição fundamental e de grande mudança na saúde do país. O PSF, ao longo da sua implantação, que não vai ser em curto espaço de tempo, por isso Barretos detém apenas 3 ainda, que é muito pouco. Ele vai ser uma mudança profunda na forma de se fazer saúde nesse país, na nossa cidade, especialmente. Mas eu acredito que nós não devemos temer essa comissão. Muito pelo contrário. Se pudermos, vamos até junto avaliar o que vem sendo desenvolvido pelo PSF. E eu acompanho bem um deles, que é no bairro onde eu resido, nobre vereador João Minaré. E eu sei que as referências que eu escuto da população, porque eu também, não tanto quanto o senhor, mas eu também vou às ruas, vou conversar com a população. Então, as referências são as melhores possíveis. Com certeza, nós vamos ter aqui uma constatação, tá certo? De que os nossos PSFs são extremamente, cumprem o seu objetivo de uma forma muito importante. E nós podemos concluir isso tudo, nobre vereador João Minaré, requerendo, posteriormente ao trabalho dessa comissão, uma audiência pública na qual nós teríamos a presença do prefeito municipal, do secretário municipal da saúde, do responsável pelos PSFs, e vir aqui fazer um amplo debate. Eu acho que o debate é sempre muito importante e nós devemos estar, enquanto agentes políticos institucionalizados, provocando esse debate e tirando todas as possíveis dúvidas que haja com relação a qualquer problema que ocorra no município. Você vai ter a parte agora mesmo. Vou te dar a parte, um minutinho só. Olha, eu acho que audiência, eu gostaria que tivesse uma audiência mesmo, mas sabe como? Chamar todas as pessoas que fazem parte da equipe, com os médicos, os auxiliares, enfim, as pessoas envolvidas nesse projeto, para conversar, para parabenizar essas pessoas, porque são pessoas que têm responsabilidade, às vezes. São pessoas que abraçam a causa. Tá entendendo? Essa é a verdade. Porque existe aquele jogo, infelizmente no Brasil está cheio disso, que quanto pior, melhor. Tem gente que torce para as coisas não acontecer. Certo? Tem pessoas que torcem. Não, estou torcendo para não acontecer isso, porque isso vai ser o sucesso de alguém. Vossa Excelência tem a parte, Filipinho. Caro colega João Minaré, eu quero dizer que se tiver audiência pública, essa Câmara vai ficar pequena, porque todos aqueles que fazem uso do programa Saúde da Família, vai lotar isso aqui, os velhinhos, aquelas pessoas que realmente, como o Isidro falou, sorri com a presença do médico na sua casa, sem precisar se locomover, é um trabalho bonito e louvável. Agora eu vou explicar uma coisa, um detalhe em cima dessa nossa discussão. João Minaré, existe um edital, todos os vereadores, existe um edital. O que fala o edital? Que o atendente more no bairro onde vai ser realizado o programa. Se a pessoa está burlando e não mora no bairro, ela sabe que ela está correndo risco de passar e não levar. E ela não vai ser tola de correr o risco. E se isso acontecer, vai ter alguém que vai denunciar porque conhece os moradores do bairro. Então eu acho que é chover no molhado. Nós temos como investigar? Sim, é o nosso papel como vereador. Mas o próprio secretário da Saúde e as pessoas, Israel, tudo envolvido nesse programa, sabe muito bem que aqueles que realmente sofreram uma denúncia,
que apure para que realmente possa resolver esse problema de vez. Eu, só tomando uma parte aí, João Minaré, é a questão trabalhista, que muito se fala quando quer perseguir um empregado e se dá 2, 3 advertências e fala que é justa causa. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu posso armar para aquela pessoa, como você falou, da denúncia anônima. E aí a pessoa fica sem defesa. Não é o nosso caso. O nosso caso, de acordo com o que for apurado, a gente vai verificar se a pessoa mora no bairro ou não mora no bairro. Qual que é o edital? Que a pessoa more, que é residente do bairro, ou que mora com a tia, que de repente fala que mora com o namorado, de repente fala que é amigô, não sei, são questões que a lei tem que deixar clara. Ou mora ou não mora no bairro, para poder amenizar essa coisa tão pequena em função de um trabalho tão bonito que a gente está questionando aqui. Eu quero encerrar, e quando Vossa Excelência disse que a coisa é tão pequena, eu quero fazer uma comparação. Ela é tão pequena como você estivesse fazendo uma tempestade num copo d'água. Essa é a verdade. E eu votei a favor de criar essa comissão, porque se a gente vota contra, amanhã a imprensa está publicando. Não, é verdade. A imprensa publica as notícias boas, publica aquelas que eles entendem que são ruins, certo? Agora, eu votei porque amanhã depois vai dizer, não, o vereador votou contra, o vereador João Roberto, não é principalmente eu, que é muito comentado, não quero dizer que é mais comentado que os outros, mas muita gente comenta, né? Não, vai querer dizer que eu votei contra a criação dessa comissão. Eu não votei contra a criação de comissão, eu achei um absurdo você querer apurar uma coisa que não existe. Certo, Otávio? Você vai apurar uma coisa que existe. E eu quero ver, Euripim, Vossa Excelência fazendo parte dessa comissão, junto com o Kiko e com... Quem é o outro? É o Kiko? André. O André. Eu quero ver o final, faço questão de ver o final, o final do relatório dessa comissão, o que esse relatório vai dizer, o que ele vai contar, o que ele encontrou. Certo? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que eu, como vereador, eu gostaria de dar um abraço em cada pessoa que trabalha nesse programa. Porque a gente sabe a importância que tem esse programa, certo? Que é um programa da família, aquilo que as pessoas que estão envolvidas no programa fazem, de ir lá, de conversar, de ver o problema, e estar ali imbuído de melhor proposta que possa existir. Essa é a minha vontade, certo, Pim? Não de ficar aqui querendo fazer crítica, formar comissão de uma coisa que não existe, para ver um não sei o quê. Ó, aquilo que eu disse, quero repetir para encerrar, cada pessoa tem que ter sua responsabilidade. Carlão, você é um homem da polícia, o delegado tem que ficar no seu pé para saber se está fazendo a coisa certa ou errada? Isso não existe. Cada pessoa tem que saber da sua responsabilidade. E depois, Euripinho, eu quero que os três vão me contar o resultado dessa comissão que formou, formar comissão de uma coisa que não existe. Só para esclarecer, o vereador Lilico não está na comissão porque já tem um do PMDB, correto? Está justificado? Já foi. Tá. Cadê o projeto, hein, gente? Está lá em cima. Deixa isso aqui tudo aqui. Já pegou a luz do João Minaré, que ele largou lá também, ele empolgou. João. Você empolgou que você esqueceu até o óculos, João. A Nery pegou lá. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Carlão do Basquete, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão e votação.
O vereador Dr. Otávio solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação redação final. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. O que você quer que eu assine aqui nele? Senão vai virar um mais de gato. Eu sou ruim. Vamos para o próximo, Nick? Projeto de Lei 54/2006, autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa, que altera e inclui o dispositivo da Lei 2.842, de 29 de março de 1994, e da outras providências. A comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Dr. Kiko solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão, com a palavra o autor Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos honra com a sua presença. Tem aqui que a gente quer ressaltar o nome da Dona Sônia, do Barretos 2, do Zequinha Mêndola. Ô, Neide, do projeto. Projeto de Lei 54/2006. Ele altera e inclui dispositivo na Lei 2842 de 94. Essa lei foi feita no governo Nelson James. Dispõe sobre o ingresso no serviço público municipal de pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. No ano passado, o prefeito já mandou um projeto alterando o percentual que está especificado no artigo 1º de 5% para 10% as vagas reservadas aos portadores de deficiência. No artigo 3º, o referido projeto ele recebeu uma emenda da então vereadora Maria Augusta, na qual as frações decorrentes do cálculo percentual de que trata o caput deste artigo serão arredondadas para o número inteiro subsequente, quando iguais ou maiores que 0,5, 5 décimos. O que significa? Agora nós temos uma lei federal que regulamenta esse assunto. E a lei federal estipula que qualquer fração ela será arredondada para 1. Vamos colocar isso em exemplos. Chamou 5 pessoas. 10% dá 0,5. Na própria lei da Maria Augusta, já ia aproximar para 1. Mas se chamar 4 pessoas não deficientes, dá 0,4, 10%. Será arredondado para 1. Na hora que chamar 11 pessoas, dá 1,1. Será aproximado para 2. Isso é o que prevê a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. É uma lei do Presidente da República, Lei 7.853. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é regulamentando uma lei federal que estava com dispositivo contrário à lei da época do Nelson James, no seu parágrafo 3º do artigo 1º. Porque na lei do Nelson James, que foi aprovada aqui pela Câmara, a emenda da Maria Augusta, constando no artigo 3º, previa
que somente as frações igual ou maior que 0,5 seria aproximado para 1. O que nós estamos fazendo aqui? Corrigindo uma alteração nessa lei, fazendo alteração, porque existe um dispositivo na lei federal, que qualquer fração ela é arredondada para 1. E este ano, como nós podemos presenciar, como nós participamos da campanha da fraternidade, que é a inclusão do portador de deficiência. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é regulamentando uma lei municipal, em cima através de uma lei federal, na qual dá acesso ao serviço público do portador de deficiência. Era só isso, senhor presidente. Quer uma parte? Queria uma parte só para cumprimentar Vossa Excelência. Eu sempre disse, em vários projetos, que eu acho que o dever do agente político é melhorar a vida da população. E esse projeto realmente é um projeto que vem em muito boa hora, vem a calhar, e que realmente vai de encontro a quem mais precisa do poder público. Queria parabenizar Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Obrigado pela parte, vereador André. E, na verdade, é a busca do acesso ao portador de deficiência. Até hoje, pensando, vamos imaginar que tem um curso na CIB, um curso preparatório para concurso. Como é que o portador de deficiência vai estar participando de um curso desse preparatório? Então, são limitadas os acessos do deficiente físico, é onde existe um percentual, uma reserva especial para o deficiente físico. E nós estamos regulamentando um decreto federal. Uma lei federal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Oi? Verificação de presença, presidente. O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira solicita a verificação de presença, solicita ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Carlão do Basquete. Dorival de Almeida Júnior. Existo L. Fernandes César. João Alberto Minaré. Zé Francisco Abrão Miziara. Presente. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Solicito aos senhores vereadores Olímpio Jorge Nabem, Luiz Carlos Anastácio, que por favor adentrem em plenário. Estamos, senhores vereadores, em votação. Solicito a presença dos senhores vereadores Olímpio Jorge Nabem e do presidente Luiz Carlos Anastácio. Por razões íntimas, o senhor vereador presidente da casa não está podendo comparecer ao plenário. Está em votação, em primeira votação, o projeto de lei 54/2006. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Otávio Garcia solicita apreciação em segunda discussão e segunda votação na noite de hoje. Está em discussão o requerimento do vereador. Está em votação o requerimento do vereador. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira solicita apreciação em redação final. É regimental. Está em discussão a apreciação do vereador. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação em redação final. Está em discussão a redação final. Está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto 54/2006. O que é que agora?
Em discussão única, requerimento 389/2006, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que requer oficiar ao seu prefeito municipal solicitando-lhe informações relativas aos critérios adotados pela administração para a concessão de próteses dentárias e outras providências, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que vai exarar seu parecer verbalmente. Senhor presidente, senhores vereadores, tanto no requerimento 389, bem como no requerimento 391, eu já aproveito, eu requeiro a tramitação normal. Pela tramitação, estão em discussão o requerimento 389 e o requerimento 391. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 389. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Rejeitado, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Requerimento 391. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Rejeitado por unanimidade, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Na condição de presidente, no momento, eu vou lamentar tudo isso. Vou mesmo. Acho que o rolo compressor realmente está voltando à pauta. E quem criticava antes está fazendo igual agora. Então, eu acho que, sei lá, não é bem por aí, porque, afinal de contas, o vereador está solicitando informações, e informações para quem doeu no calo no passado, agora está querendo fazer doer no calo dos outros. Eu acho que é muito errado isso daí. Enfim, é minha opinião, e eu não teria votado contra. Na sequência, processo 1125/2006, relativo ao ofício 45/2006, de autoria do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária, que encaminha balancete referente ao mês de abril de 2006. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O vereador João Minaré solicita dispensa. Está em discussão o processo. 1125. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1128, relativo ao ofício 425/2006, do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete relativo ao mês de abril de 2006. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Só requerimento de indicações agora? Na sequência, senhores vereadores, requerimentos e indicações. O vereador Existo solicita englobamento dessa matéria. Regimental está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade. Farei a leitura dos números apenas, senhores vereadores. Quem desejar destaque, que o faça em momento oportuno. Requerimento 396/3, Lilico. Requerimento 394, Lilico. Requerimento 396, Paulo Henrique Correia. Requerimento 397, Paulo Henrique Correia. Destaque. Requerimento 398, Kiko Miziara. Requerimento 399, Existo. Requerimento 400, Tiãozinho. Sebastião Rodrigues. Requerimento 401, Euripinho. 402, Euripinho. 403, Anastácio. 404. Você está misturando tudo aí. Não tinha nenhum outro não. 405, Sebastião Rodrigues. Idem 406. 407, João Minaré. 408, João Minaré. 409, Euripinho. 410, destaque. 411, Euripinho. 412, Euripinho e outro. 413, Paulo Correia. 414, Paulo Correia. Destaque. Os dois? É. 415, Paulo Henrique Correia.
416, idem. 417, André Rezec. 418, Luiz Anastácio. 419, Luiz Anastácio. 420, idem. 421, Existo. 422, Existo. Destaque. 423, Lilico. Indicação 196, Existo. Destaque. Idem 197. Idem 198. Idem 199. Idem 200. Indicação 201, Sebastião Rodrigues. 202, idem. 203, Euripinho. Idem 204. Idem 205. 206, Luiz Anastácio. 207, Sebastião Rodrigues. Destaque. 208, Existo. 209, Existo. Idem 210. 211, Dorivaldo. 212, Otávio Garcia e outros. Vamos lá. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita inversão preferencial em relação ao requerimento 410. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem aprovada por unanimidade a inversão preferencial. Então está em discussão o requerimento 410 com a palavra o proponente. Só 3? Além dele, só 3? Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, em nome do Luiz Posse, que está chegando aí atrasado, quero cumprimentar a todos. E dizer, senhor presidente, eu pedi destaque nesse requerimento 410 e faço questão de estar comentando, e é importante a gente estar divulgando aquilo que de bom essa casa tem feito e procure fazer para poder ajudar as pessoas que realmente passam por momentos difíceis. Eu, na oportunidade desse projeto, doutor Otávio, o senhor até brincou comigo, ligado a esse requerimento, que eu fiz um projeto de lei na casa para isentar os desempregados da taxa de inscrição de concurso ou prova seletiva, como está sendo feita a prefeitura, durante os processos em que for submetido. E fiquei muito feliz, na semana passada, e a prova seletiva foi realizada ontem, na parte de inspeção federal da Anglo, né? Que a prefeitura fez as inscrições na FEB, e tem até um caso aqui de uma pessoa em que a família fez a inscrição, levou até uma cópia do projeto, e não houve objeção nenhuma, e foi cumprida a lei, e isso é que deixa a gente feliz com relação a isso, e não pagou a taxa de inscrição, porque a pessoa realmente estava desempregada, e me deixou muito feliz. E eu fiz esse requerimento, doutor Otávio, para pedir um questionamento na prefeitura, de saber quantas pessoas que fizeram a inscrição para essa prova seletiva, que não pagaram a inscrição, beneficiada por essa lei, que eu tenho certeza que vai ser útil para muitos outros concursos que virão, muitas provas seletivas que virão. Então, como homem público, eu fico muito feliz, como vereador, de ter feito esse projeto, e que ele já tem sido utilizado para essas pessoas que fizeram jus a essa lei, porque, como eu falo num projeto, o problema financeiro não pode ser o motivo de competição entre um candidato ou outro, e sim o intelectual de cada um. E isso me deixou muito feliz, e eu estou fazendo esse requerimento para poder apurar os dados que foram determinados por essa lei, que foi votada pelos meus colegas, de minha autoria, para poder estar divulgando
em todos os processos seletivos, a participação realmente daqueles que têm dificuldade financeira, estão desempregados, não pode participar de uma prova porque não tem dinheiro para pagar a sua inscrição. Hoje, a gente já vê a facilidade através desse projeto, e eu quero aqui agradecer meus colegas e ficar muito feliz do nosso prefeito atual estar cumprindo, que é o papel importante, essa lei que está beneficiando, já começou a beneficiar muitos barretenses e a população que não tem condições de pagar realmente a inscrição de taxa de concurso público. O Paulo está aí, que sempre tem buscado força, tem trabalhado em cima de concurso público, e a gente sabe que é muito importante nós estarmos fazendo esse, que é um trabalho de cunho social importantíssimo. Então, eu estou pedindo esse requerimento de informações e estou aproveitando a oportunidade para estar divulgando, porque tem muitas pessoas que não sabem que existe essa lei, que a partir de qualquer processo seletivo que a prefeitura for submeter ou um concurso público, a lei em vigor, ela dá essa isenção da pessoa desempregada devidamente comprovada de não pagar a taxa de inscrição. Então, quero aproveitar essa oportunidade de agradecer todos os meus colegas vereadores, agradecer a oportunidade e por ter dado força nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 410. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, requerimento e indicação. Perdão. Requerimentos. Só requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia. Em discussão, com a palavra, o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 397, a gente está questionando, requerendo ao prefeito, para saber se tem algum projeto. Tem aquela entrada do Barretos 2, que tem um espaço grande lá, se existe algum projeto para aquela área. É a entrada de um bairro que é populoso, tem mais de 10 mil pessoas, e a gente quer saber do prefeito, uma área ociosa, aonde que se tem algum projeto para ser desenvolvido nesse bairro. O requerimento 413/2006 é até interessante. Com a instalação dos semáforos, tem os de 2 tempos, tem aqueles de 3 tempos, da 43 são os de 3 tempos. E eu tenho visto também, tenho observado, que até nesses de 2 tempos, eles têm ficado vermelhos os dois ao mesmo tempo, que é para a passagem do pedestre. Então, nós estamos solicitando ao prefeito, ao secretário de trânsito, se coloca, por que não coloca a sinalização para o pedestre? Que ali a gente vai em várias cidades, aí tem aquela sinalização de semáforo para pedestre. Porque tá os dois vermelhos, o cara fica indeciso para onde ele vai. O da 43 é pior ainda. Embora eu concordo até com o tráfego de carro lá, o semáforo da maneira que está, só que precisa sinalizar a vez do pedestre. Então, eu acho que é interessante o prefeito, o secretário de trânsito tem que olhar com carinho, porque é uma solicitação de várias pessoas que constatou e a gente observa que eles têm razão, porque depois que me falaram, eu falei assim, tem hora que fica os dois vermelhos, quem que vai, qual pedestre que vai passar? Então, tendo a sinalização, tenho certeza que vai facilitar a vida do pedestre. O requerimento 415 refere-se a escritor dos imóveis, tanto do Dom Bosco, que são casas populares lá do Dom Bosco que a prefeitura fez, e do conjunto José Eugênio Abrão Ziara, que é do Ibirapuera. Eu tive informações de advogado no fórum que houve uma desapropriação. Eu gostaria até foi feita uma desapropriação e paga, doutor Otávio. Isso acho que em 87, 88 ou antes disso.
E a prefeitura nos responde sempre que está até tentando fazer uma ação de uso capião. É o mutirão. Lá não tem escritura ainda da prefeitura. Não nos três. O vereador Euripim já solicitou dos outros dois. Ele já tem, então. Mas aí até o doutor Fernando, ele comentou, Paulo, eu acho que tem... É correta a tua afirmação de quem passou a informação, de que estão levantando coisa bem antiga lá que está desapropriada e pago. Não sei por que a prefeitura não tem aposta da área. Mas aí a gente está fazendo esse requerimento para confirmar de uma maneira formal. Requerimento 416. Vários colegas têm feito esse requerimento, que é solicitando de volta a anistia aos contribuintes devedores em atraso na dívida ativa. Chegou também informações que um processo, até estava comentando com o doutor Otávio, e não tem... que ele fica orçado em $700, que corresponde a R$ 1.500. Se ele chega... Depende, aí tem vários... tem vários valores que pode chegar a um processo. Aqui, se não me engano, o que tentaram me passar, que é um valor em média de $700. E Barretos, pelo que a gente vê pelas reportagens, tem mais de 40 mil execuções fiscais. E me deram uma sugestão que a gente está passando para o prefeito. Considerando que a anistia dos contribuintes devedores da importância máxima de R$ 300 do valor principal, R$ 300 da anistia a esse pessoal, e acima de R$ 300, que se faça anistia de juros e correção monetária. A partir do mês de agosto, porque nós temos a festa do peão, nós temos o final do ano, 13º, a gente sabe a posição do prefeito, que ele se posicionou que durante os 4 anos seria feita somente uma anistia, mas a gente aí está tentando, de uma maneira ou de outra, tentar fazer com que ele reveja essa posição e faça o projeto de anistia. E a gente pede para que essas dívidas na execução fiscal, até R$ 300, que se refere ao principal, valor principal, sejam anistiados. E acima desse valor, se anistia juros, multa, correção monetária e se parcela desde agosto, setembro até o final do ano. Então, a gente está solicitando isso ao prefeito. Muitas pessoas nos cobram também os outros colegas vereadores, então a gente fez esse requerimento. E a gente vai aguardar uma resposta, espero que seja positivo, para que as pessoas, os contribuintes, sejam beneficiados. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos do vereador Paulo Henrique Corrêa. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimento e indicação do vereador Existo Hélio Fernandes Césari. O vereador André Rezec solicita verificação de presença. Solicito ao próprio que faça a chamada dos seus vereadores, notificando a ele que o vereador Olímpio Jorge Nabem sentiu-se indisposto e pediu à presidência para se retirar. André Luiz Rezec, presente. Carlão do Basquete. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes Césari. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Presente. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Ausente apenas o senhor presidente Luiz Carlos Anastácio, que ainda continua com problemas de foro íntimo. Não está mais em foro íntimo. Chegou? Solicito ao senhor presidente Luiz Carlos Anastácio que, por favor, assuma a presidência. Adentre em plenário e assuma a presidência.
está acontecendo aqui? Esse aqui? Requerimento 422, indicação 196, vereador Existo. Retira o destaque. Está em votação. Os concordam, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 201, indicação 202, indicação 207. Sebastião Rodrigues, Sebastião Rodrigues, Sebastião Rodrigues. Está em discussão. Sim, senhor. Pode. 10h20. Pode. Banquinho. Puxa a almofadinha aqui, senão não alcança, né? Boa noite, meus senhores. Em nome do Anselmo, eu quero cumprimentar toda a galeria. Otávio, ali do lado do CSU, na rua Zaidem Gerais, aconteceu muito latrocínio ali, muito homicídio. O senhor sabe ali que o senhor é um advogado brilhante. Então, esse vereador pediu, eu levei até o doutor Emanuel no local há pouco tempo agora, entre a SECAP e os prédios José de Faleira de Almeidas. Então, ali tinha umas árvores, o pessoal jogava muito entulho, tinha muito buracos. E o CSU deve ter mais ou menos uns 40 anos já também, nunca teve calçada. O pessoal anda tudo no meio da rua ali. É um absurdo. Pessoal idosos existe. Muito atropelamento das crianças, porque vão para as escolas, no horário de pico, horário de serviço, horário de trabalho. Dia a dia ali é muito, porque ali te pega o Nadir Kenan, a Coab, a SECAP, os predinhos. Então eu estava explicando para o Emanuel que ele fizesse uma praça ali, limpasse por baixo das árvores, ele atendeu, disse que vai atender, né? Levei até o local, está limpando lá, já estou satisfeito porque já está limpando, podando as árvores e vai colocar um super poste para criar ali, aí colocar algumas mesinhas para os idosos ali aposentados. Pois não, vereador. Mas, calma, deixa eu acabar de... Pois não, fica à vontade. Fazendo intimação, no final de semana passada lá, eu vi as máquinas todas trabalhando lá, eu falei assim, ué, tá tendo um projeto aqui, não sabia que era de sua autoria. Parabéns. Muito obrigado. Que é todo um lugar ali que precisava ser reparado mesmo. É realmente... Parabéns, tá de parabéns. Obrigado, Paulo. Sucesso. Achei que ele ia... Bom, continuar que tá vindo bem, tá? Deixa pra lá. Pois não, vereador. Fique à vontade. Eu quero, nesse momento, Mandiquinha, parabenizar Vossa Excelência e que Vossa Excelência faça chegar esse acontecimento no conhecimento do povo, dos moradores. Porque eu passando por lá também, eu vi, eles tiveram o capricho de deixar as árvores, né, a sucupira, limpou todo o terreno, ficou uma coisa, um serviço muito bem feito. Quer dizer, é uma coisa que chamou atenção, porque ali era um verdadeiro lixão, certo? Terreno desigual, tinha altos e baixos, tinha tirado muita terra ali há tempos atrás, e ficou um serviço muito bem feito. Então eu estou pedindo uma parte e parabenizando Vossa Excelência e Vossa Excelência fazer como isso chega até o povo. Porque às vezes faz um serviço tão grande daquele e ninguém fica sabendo que foi pedido de Vossa Excelência, certo? Então, acho que Vossa Excelência tem que divulgar isso, porque foi um serviço muito bem feito. Muito obrigado, viu, João? Foi bem lembrado. Por isso que eu espelho a Sua Excelência de tanto tempo que o senhor tem aqui na Câmara. Porque a gente tirou umas fotos lá, eu só espero que saia, porque às vezes corta a gente, só fica o prefeito, só fica o secretário. As fotos já foram tiradas. Então, isso aí... Agora eu fiquei no meio, não é possível que vai cortar, né, João? Dessa vez a gente deu uma espremida lá, fiquei no meio acenando. Eu espero que saia, porque aqui acontece cada coisa, viu, Carlão? Você vê a foto, você tá aqui, de repente corta, só sai um braço do cara ou a metade, só sai secretário, outro vereador. Então eu espero que dessa vez não é possível, viu? Então eu estou reivindicando isso lá, João, essa praça, porque tem um Tampinha que mora ali do lado, ele é um aposentado frigorífico, cuida bem daquela parte do lado da SECAP. Pode ver que lá tem vários IP que o Anselmo plantou, cuidou, deu para ele as mudinhas, ele plantou uma grama, está muito bonito. Ele tem discutido muito daquele lado lá, porque ele sempre cuidou, zelou da outra parte, que faz parte do Nadir Kenan. Então, do outro lado ali dos predinhos, aconteceu vários acidentes ali, vários homicídios, porque ali era um mato, era uma coisa horrível ali, muito escuro, e cheio de buraco, tem umas pedras jogadas lá, o pessoal amarra cavalo, bois,
Então agora está limpando, está ficando bonito. Sua Excelência, sei que o senhor é o vereador atuante, andou, o senhor manda do lado.